Então Jesus em nós. Então isso que é a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Cristo em nós. E essa multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo, ela deve ser conhecida não só na terra, mas também nos céus. Então existe aí um reino espiritual. Jesus combatia sempre o reino espiritual. Olha, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então é uma guerra constante. E Jesus disse: eis que vos dou poder sobre todo o mal, sobre todas as forças do mal, e nada vos causará dano. Então existe aí um poder dado por Deus para combater as forças do mal. Então veja bem, quando no Egito existiam ali vários deuses e cada um fazia lá um tipo de coisa, Deus veio com o seu poder derrotando aqueles deuses. E a igreja está na terra para derrotar os poderes de Satanás. Não pode Satanás de repente ter mais poder do que Deus. A igreja muitas vezes deixa de operar os milagres de Deus, deixa de fazer aquilo que Jesus estaria fazendo, que é derrotar essas forças contrárias a Deus. É derrotar realmente os poderes que Satanás tem feito por aí. Porque as pessoas andam procurando aí espiritismo, bruxaria, feitiçaria. Por quê? Porque lá as pessoas estão buscando no reino espiritual um poder para fazer qualquer tipo de coisa. Mas como a igreja não faz, como a igreja não age, como a igreja recua ao invés de avançar nesses milagres, nessas maravilhas de Deus, então Satanás com seu poder anda aí enganando as pessoas, ludibriando as pessoas, cegando as pessoas. Porque todos desejam ver a operação sobrenatural de Deus. Como a igreja não está exercendo esse papel, as pessoas vão procurar em outro meio, vão procurar as pessoas que são usadas por demônios. Então é preciso que a igreja marche, mas marche no poder e na unção do Espírito Santo. Acreditem cada dia mais que Jesus está vivo e continua fazendo milagres, operando maravilhas. Na parte 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Tópico 1, a necessidade dos dons espirituais. Tópico 2, os dons espirituais e o amor cristão. Tópico 3, a necessidade do fruto e do Espírito. Então vamos ver no tópico 1, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades. Apocalipse 3, 15 a 20. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3, 2. Então os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, como os dons ministeriais, são importantíssimos para a igreja. Não existe como a igreja avançar, como a igreja crescer, não só em número, mas em qualidade, se não houver aí o poder de Deus manifestado. Agora, o que nós temos assistido, o que nós temos visto, é um esfriamento geral da igreja. Existem aí movimentos que são introduzidos dentro da igreja, coisas que são introduzidas dentro da igreja, que cada dia mais afastam a igreja, retiram o tempo de Jesus na igreja para que haja um esfriamento. Então os cultos e os tempos que eram dedicados a orar por batismo, por cura, por libertação, estão sendo ocupados cada dia mais no culto por danças, por teatro, por música. Então o tempo de Jesus na igreja tem diminuído e em muitas já até acabou. Ele não tem mais um espaço durante o culto para que ele possa curar as pessoas, libertar as pessoas, batizar o Espírito Santo. Não tem mais. Se chega ao cúmulo de se achar igrejas, Assembleia de Deus, por exemplo, pentecostal,
e lá se achar 30% dos irmãos só, 20% dos irmãos só que são batizados com o Espírito Santo. É o cúmulo do absurdo. As pessoas vivem numa igreja que se diz pentecostal, mas elas não são pentecostais. Elas são tradicionais. E isso está cada dia aumentando mais e aumentando para o lado errado. O que vai acontecer? Daqui a pouco se tornam apenas igrejas históricas. Daqui a pouco se tornam apenas igrejas frias, onde Deus não opera, não faz milagre, e as pessoas nem acreditam nisso mais. É um perigo muito grande. E existe aí uma força satânica usando vários evangélicos que são tradicionais e que têm se infiltrado no meio dos pentecostais, trazendo essa frieza espiritual, convencendo as pessoas que o importante é a sabedoria humana, que o importante é só saber Bíblia, saber o que está escrito, só letra. A parte espiritual não interessa. Não interessa mais milagre, não interessa mais os dons de Deus em operação. Não interessa mais essa parte. Para esses. Então são inimigos do Evangelho, do legítimo Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. Então, não existe um Evangelho onde não haja manifestações do Espírito Santo. Não existe Evangelho sem dons do Espírito Santo. E cada dia mais as pessoas têm se afastado dessa parte, têm esfriado espiritualmente. E os professores da Escola Bíblica Dominical, nós temos detectado isso claramente, são os principais que têm entrado por esse lado da intelectualidade e deixado a espiritualidade. São os principais que não passam tempo em oração. Dificilmente se acha um professor que ora 2 horas por dia. Mas é muito raro isso. Muito difícil de achar. Um professor de escola bíblica dominical que deveria ser exemplo, que deveria ter prática de evangelização, de oração, de jejum. É difícil achar hoje. Então você que ensina a Bíblia, viva a Bíblia, viva o que está na Bíblia. Sabendo que você vai arranjar alguns inimigos, porque são aqueles preguiçosos espirituais. Então, vamos mudar essa situação. Você que é professor, dedique-se, ore mais, jejue, estude a Bíblia, mas sabendo que a palavra de Deus deve estar unida à unção do Espírito Santo para que o surto é feito. Então busquemos com humildade diante de Deus os dons espirituais, para que Jesus possa continuar salvando, curando, batizando o Espírito Santo, libertando as pessoas das opressões malignas, que Deus possa fazer maravilhas no meio da igreja e que a igreja continue buscando as pessoas, retirando as pessoas do reino das trevas, trazendo para o reino da luz, retirando do reino de Satanás, trazendo para o reino de Deus. Tópico 2, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada, sobre o amor. 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, os capítulos 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então veja só, o capítulo 13 fala sobre o amor, e antes do capítulo 13 existe ali um ensino sobre os dons espirituais, fala-se também um pouquinho ali sobre os dons ministeriais, e fala sobre as múltiplas operações de Deus, os dons de serviço. Então, no capítulo 14, existe ali também uma regulamentação no uso dos dons espirituais. Então, entre um capítulo e outro, falando sobre essa parte espiritual, existe o amor, indicando que o amor é o elo de ligação. É através do amor que os dons vão operar. É através do amor que tudo vai funcionar bem. Porque é necessário que haja amor.
Como é que alguém recebe, por exemplo, um dom de curar e ele vai poder operar esse dom, ser instrumento desse dom, se ele não amar as pessoas? Quem vai sentir desejo de orar por uma pessoa ser curada se ele não sentir amor pela pessoa? Então veja só, o que acontece muito é isso. As pessoas até recebem o dom, mas não colocam em prática porque falta o amor. O amor é que vai impulsionar alguém a orar pelos outros. Agora existem aqueles que o seu meio de impulsão é dinheiro ou é fama. E aí o que acontece? Esses dons do Espírito Santo, esse poder e operação vai deixando de operar nessa pessoa. E essa pessoa é usada apenas para falar. É o que está acontecendo hoje. Nós vemos aí pregadores famosos que gritam, falam, gritam e tal. Tem muitos livros, eles têm livros em inglês, eles têm livros em outras línguas, estudam muito, estudam como pregar, impostação da voz, aprendem a gritar. Então são artistas dos palcos aí, né? Não são mais pregadores dos púlpitos, mas são artistas de palco. Então são pessoas que se destacam hoje na igreja, pessoas que ficam famosas. Mas essas pessoas estão interessadas em dinheiro, em fama, em poder financeiro, em poder político. Eles não estão interessados no bem das pessoas. Pode ver que essas pessoas, elas não são usadas em milagres. Pode reparar isso. São gritadores, pregadores que mexem com as pessoas e tal. São artistas. Fazem um movimento grande. Mas você pergunta, quantas pessoas foram curadas? Nenhuma. Quantas pessoas foram batizadas do Espírito Santo? Nenhuma. Quantas foram libertas? Nenhuma. Se aparecer lá um endemoniado, essa pessoa faz conta que nem viu, nem sabe. Aparece lá um aleijado, parece que nem viu, nem sabe. Passa na frente da pessoa, nem olhar por ele, ora. Então veja só, nós estamos nesse tempo terrível, onde as pessoas supervalorizam o intelectual em detrimento do espiritual. Jesus era conhecido por uma palavra dada diretamente da boca de Deus. Ele era conhecido pela sua intimidade com Deus. Paulo diz, eu não quero ir a vocês com sublimidade de palavras, mas eu quero ir com demonstração de poder. Então veja só, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, em Atos dos Apóstolos, sempre foi pregado com milagres, depois pregação do Evangelho, e então havia conversões, haviam libertações, haviam maravilhas de Deus em operação, e as pessoas realmente se convertiam a Deus. Então aí o amor pelas pessoas, desinteressado. Lembre-se, esse amor sempre deve ser desinteressado, sem visar lucro. Então esse amor é que vai impulsionar as pessoas a amarem os outros, a serem usados em dons espirituais para abençoar as pessoas. Vamos então aí ao tópico 3, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22, o amor é o que nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O caminho do amor é mais excelente que dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Então vamos falar aqui agora sobre o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele é colocado, ele é implantado no crente na mesma hora que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador.